queridos ouvintes do Tributário ao Pé do Ouvido. Meu nome é Carlos Renato Cunha, estou aqui com o Felipe Cianca Fortes. Tudo bem, Felipe? Ô Carlos, tudo bem? Rapaz, saudade de gravar aqui, hein? Quase 6 meses. Verdade, nós estamos há um tempo sem gravar. Esse segundo semestre foi muito pesado. Então nós temos aqui a honra de anunciar o nosso último programa do ano. Nós vamos encerrar aí 2020, um ano atípico, né, para todo mundo, um ano de bastante desafios, inclusive em matéria tributária. Hoje a gente vai conversar sem roteiro, sem lenço, sem documento. A gente vai simplesmente bater um papo descontraído sobre alguns temas desse nosso ano tributário. Então eu gostaria de, antes de começar, deixar alguns recadinhos de sempre. Curtam a nossa página no Facebook, sigam a gente lá no Instagram, @tributariopouvido, nosso perfil no Twitter, @aouvido. Mandem e-mails com mensagens, elogios, sugestões para o contato @tributariopedoouvido.com.br. E a gente gostaria de lembrar que esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Então, vamos lá. Prezado amigo Felipe, estamos aqui, acho que esgotados, né? Cansados, como os nossos ouvintes também devem estar. Esse ano não acaba, né? Louco por férias. E pensando assim, o que 2020 trouxe para nós em matéria tributária, olhando em retrospectiva, foi também um ano intenso, né? Então não foi intenso só de desafios por causa da pandemia em geral, mas só o que o STF decidiu de assunto polêmico em matéria tributária já dá para muitos episódios. Então a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui. Felipe, eu não sei como você vê, eu acho que a gente poderia conversar em 3 alicerces principais do ano de 2020. Fazer aí um apanhado, um status da reforma tributária, falar um pouquinho das consequências da pandemia em matéria tributária, não retomando o que a gente falou lá no episódio que a gente fez sobre a pandemia em específico, além de outros, né, que a gente teve algumas palestras também que foram veiculadas, mas como tá as consequências mesmo financeiras e tributárias hoje, no final de 2020, e fazer aí uma viagem pela pauta que o STF teve em matéria tributária no ano de 2020, em alguns assuntos que a gente for lembrando aqui de cabeça, sem nenhum tipo de obrigação, nem de pretensão de esgotar. Na verdade, depois a gente pode voltar com episódios específicos sobre cada um desses temas. Então, vamos lá, Felipe. Eu acho que a gente poderia começar... De trás pra frente? Começar pelo STF? Quer começar pelo STF? Acho que é mais fácil. Vamos começar pelo STF. Mais fácil não sei se é, né? Talvez mais triste. Olha, eu vou dizer uma coisa, fica aqui já uma provocação. Vou fazer uma provocação pra você, Felipe. Eu já tinha essa impressão de antes. A gente pode dizer, depois dos julgamentos do STF este ano, colocando ele no contexto do que já vinha acontecendo, que a advocacia tributária de teses morreu? Pode dizer isso? Carlos, é uma grande pergunta essa daí, viu? Esse ano o STF trabalhou na matéria tributária. Começou bem, quando ele julgou lá a questão das contribuições previdenciárias na exportação indireta, lembra? Vinha perdendo essa discussão em primeira e segunda instância. Só tinha imunidade quando a importação é direta, de repente veio lá a decisão que na exportação indireta também ganha. E aí, depois disso, só foi ladeira abaixo, é impressionante. Acho que no meio do caminho ali, pelo que eu me recordo, tem a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário de maternidade, e eu não lembro agora de cabeça assim de outra discussão que a gente tenha ganho. E essa questão de advocacia de tese tributária já faz um tempo que tá complicada. Aquelas grandes teses que nem ganhou por muito tempo a IPI da alíquota zero, né, que acho que na minha visão, pelo que me recordo, foi meio que fez explodir a advocacia tributária, foi essa. E essa é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Só fazendo um parênteses aqui, na verdade teve teses antigas, né, na década de 80 e 90, lembra? Tinha o fim social, o pessoal fazia bastante, né? Sim, mas ainda assim acho que não era tanto igual na questão da exclusão do ICMS, né? Na exclusão do ICMS não, na questão do IPI alíquota zero. Mas também não posso falar muito que até no ano 2000 eu não estava na advocacia nem no direito. Nesse período, sabe que teve bastante? Não que eu seja mais velho que o Felipe, muito mais velho, não pense isso, viu, ouvinte? Felipe é levemente mais velho.
Teve também lá atrás, teve aquela discussão forte sobre a diferença entre receita bruta e faturamento pela emenda 20 de 98, lá no PIS/COFINS, né? Que também deu bastante ação. Sempre teve, né, teses em geral. Mas essa daí, ela explodiu mais recentemente, né, essa tese, porque eu cheguei a lidar com ela já como advogado. Então, eu tenho a BD de 2006, eu cheguei a lidar com ela. Então, mas enfim, estou fugindo do assunto aqui. Não, é que minha pergunta, essa minha provocação, ela gera isso, né? Porque por muito tempo, a advocacia tributária, ela foi calcada em várias teses, né? Sim, e acho que foi justamente isso que trouxe o boom, né? Essa esperança das grandes teses tributárias que, via de regra, eram milionárias, né? Olha, Carlos, sinceramente, no meu ponto de vista, essa questão da tese, ela caiu bastante sim, viu? E acho que por várias questões. Primeiro que, em termos de rentabilidade, você já não se encontra hoje mais esses pulos do gato, né? Que tornam uma tributação inteira de uma empresa inviável, a ponto dela recuperar todo o tributo que ela recolheu em 5 anos. Isso hoje já não se encontra mais essas saídas, né? Em segundo, acho que a própria atitude ali do posicionamento do Poder Judiciário, né? Porque o que a gente vê, pelo menos na minha visão, são julgamentos, assim, cada vez menos jurídicos. Não existe um tributarista ali no STF. Também, de novo, no meu ponto de vista, quem mais chega perto ali de tomar decisões técnicas é o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, embora muitas das decisões dele são muito ruins também, com devido respeito, né? Mas às vezes a decisão que ele dá é ininteligível, né? Sei lá, tem decisão que é muito boa e tem decisão que parece que tá faltando coisa ali no meio. Mas ele acaba sendo o ministro mais técnico na seara tributária. A impressão que eu tenho é que grande parte das decisões são motivadas por aspectos, outros que não tributários, políticos, né? Alguns julgamentos que aconteceram esse ano, eu acho que é válido, sabe? Quando você foge um pouco do direito tributário e traz elementos de outras searas do direito, inclusive da própria Constituição, para você embasar um julgamento, né, que é do próprio salário maternidade. Quem pega lá os votos do salário de maternidade, né, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, vai perceber que grande parte dos argumentos, os argumentos mais fortes que levaram à decisão da não incidência são sociais. Então, por exemplo, se decidir pela tributação de um salário maternidade, ou seja, a mulher fica grávida, ela sai do trabalho, né, ela não exerce o trabalho porque vai ter o filho, depois tem mais um período de 4 a 6 meses que ela pode ficar em casa. Se tiver que tributar essa verba, por que vai contratar a mulher? Não é? Porque além de você ter lá uma empregada que não está trabalhando porque ela está em casa em razão da maternidade, ainda se tributa que paga para ela. Então é um desestímulo à contratação desse tipo de mão de obra. É melhor contratar um homem, porque o homem vai estar lá trabalhando, vai ter a mesma carga tributária. Então a carga social que foi trazida nesse julgamento é muito importante. Só que às vezes também acaba fugindo um pouco e acaba extrapolando quando você começa a invadir a própria questão da competência tributária, que no meu ponto de vista foi o que aconteceu no julgamento da base de cálculo das contribuições sociais em razão da emenda constitucional 33. A decisão lá, e acho que isso fica muito claro também do julgamento do ministro Barroso, foi muito mais voltado para o papel que aquelas entidades beneficiárias das contribuições de terceiro exercem do que da competência tributária em si, né? Então, aquelas entidades têm um aspecto social muito forte porque participam de formação, porque é contribuição de intervenção no domínio econômico, então tem toda uma função por detrás, então vamos manter a tributação. Acho que não é assim que funciona. Se a Constituição Federal vem e fala, olha, a base de cálculo é limitada a essas bases, e lá no caso a Constituição fala faturamento, receita, valor da operação e etc. Agora eu não me lembro também a redação de cabeça, eu lembro que não tem folha de salário, né, que é onde essas contribuições incidem hoje. Então, sei lá, que se faça uma decisão no sentido, olha, é inconstitucional, vamos modular daqui para frente, Congresso, ajuste isso, tá? Basta reformular a base de cálculo de uma forma constitucional que está resolvida a questão da carga tributária. Você não precisa inviabilizar. Não é porque julgou inconstitucional que o sistema vai ruir. É só fazer a coisa do jeito certo. Então, eu acho que esse viés que o STF está tomando de tornar as discussões tributárias cada vez menos tributárias, por um lado, matou, né, a advocacia de tese, igual você falou, porque hoje você não consegue construir uma tese e falar, olha, tem grande chance de ganhar porque está totalmente contra a Constituição, né? Porque esse totalmente contra a Constituição está, assim, extremamente relativizado. A gente não consegue
traçar ali um panorama para saber para que lado que o STF vai tomar naquele tipo de interpretação, porque pode vir de tudo. A impressão que eu tenho é que esse ano o STF ele decidiu que a Constituição ela não diz exatamente o que está escrito ali. A Constituição sempre, apesar do texto estar expresso ali, às vezes está claro o que ele quer dizer, essa clareza não é tanto cristalina como se costuma dizer no direito. Sempre tem alguma coisa por detrás ali que o não é um pode ser, um vedado, aliás, é um vedado relativo. O que, aliás, quase aconteceu agora no julgamento que não é tributário, né, lá da reeleição do presidente da Câmara e do Senado, né? Eu não queria entrar nessa, mas acho que esse é o exemplo perfeito. Acho que esse foi a cereja do bolo, esse julgamento. O problema, bom, realmente, né, a gente está vendo bastante decisão consequencialista, e aí o pessoal que pensa, do ponto de vista filosófico, consequencialismo jurídico, poderia trazer para nós bastante fundamento para a gente poder pensar isso de forma mais profunda, né? O problema de quando o judiciário foge do texto, eu não estou nem falando aqui, não estou falando aqui de interpretação literal, né? Não estamos falando disso. É óbvio que a gente está pensando o texto no seu contexto, é óbvio que a gente está pensando em interpretação sistemática, mas quando a gente vê o judiciário mudando, retorcendo o texto para poder atingir determinada finalidade que lhe interessa no momento, aí realmente nós chegamos num momento de caos jurídico. Porque abriu a caixa de Pandora. Conforme o sabor do vento do momento, vai ser a decisão. Eu não quero, assim, dizer que as decisões do STF foram ruins, todas, né? Até porque, como eu sou advogado público também, então eu consigo talvez ficar num ponto de equilíbrio. Eu não estou assim pensando, analiso de forma crítica, mas eu não estou pensando, nossa, os advogados privados perderam todos. Eu não estou preocupado exatamente com esse ponto. Não sei o que você acha, Felipe, mas isso é chutômetro, né? Aqui a gente estava tendo um papo de boteco, viu, pessoal? Ouvinte, isso aqui é papo de boteco. Inclusive a gente está tomando cerveja, né? Estou tomando uma cerveja aqui. Exatamente. Então, o que me parece é que duas coisas. Primeiro, o impacto econômico da pandemia pesou nas decisões, porque o déficit público está chegando em 1 trilhão na esfera federal, e a meta de déficit primário, né, era bem menor, era de 124 bilhões. E segundo ponto, me parece que é um pouco de compensação implícita em relação à decisão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Mas isso é chutômetro total de conversa de boteco, né? Porque eu não tenho nenhuma fonte privilegiada para saber o que os ministros conversam no cafezinho. É verdade. E isso que você falou do texto e do contexto, eu acho que é quando foge da letra da Constituição, eu acho que isso é fundamental também, porque na véspera do julgamento da base de cálculo da contribuição do Sebrae, eu recebi pelo WhatsApp o parecer do Humberto Ávila, que ele fez sustentação oral, eu não lembro exatamente por quem. O parecer dele tinha aproximadamente ali umas 50 páginas, e umas 20, 30 era falando de português, literalmente de regra gramatical, analisando ali palavra por palavra que tem lá no artigo 149 do parágrafo 2º para explicar a construção sintática da frase de modo a levar a concluir que aquelas bases de cálculo previstas para as contribuições sociais e de intervenção de domínio econômico, optando pela alíquota ad valorem, tem que ter aquelas bases de cálculo, que elas são taxativas, não são exemplificativas. E eu acho que assim, uma coisa é quando você constrói um princípio a partir do texto constitucional. Então, por exemplo, sempre se fala que as contribuições previdenciárias ou que o sistema previdenciário é pautado pelo princípio da solidariedade. Isso que justificaria também muitas das contribuições de você pagar aquilo que não necessariamente você vai receber de volta. Enfim, tem toda essa construção por detrás. Se você procurar a palavra solidária na Constituição, ela aparece pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Vai ter umas 10. Aliás, acho que nem isso, né? Se chegar a 10 vezes que a palavra solidária está escrita na Constituição, é muito. Inclusive, dentro da parte da ordem social não fala. Ou seja, é uma construção, a principal menção que tem a palavra solidária está lá no artigo 3º, que coloca que a sociedade tem que ser solidária, e isso é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Ou seja, você consegue construir, a partir do texto, um princípio que leva a crer que, no âmbito social, há o princípio da solidariedade. Todo mundo contribui para aquilo lá. Agora, entra o que você falou, você pegar um texto que está expresso, né? Toda interpretação parte de um texto, e querer atribuir àquele texto um sentido totalmente diverso do que aquela palavra fala, é um pouco complicado, né? Você abre uma margem para uma subjetividade aí gigantesca, né? Uma abertura assim que é difícil, porque você não tem controle.
Aqui eu estou lembrando do professor Lênin Streck, né, nos seus textos, dizendo que o texto importa, o texto não pode ser desconsiderado, ensinamentos do Friedrich Miller e de tantos outros, né, pensadores sobre o direito. Realmente a gente está numa fase complicadíssima. Não é questão de ser positivista, nem de, reitero, nós já falamos disso, de pensar o direito como interpretação literal, mas a partir do momento em que você não tem mais o controle do texto, acabou o direito. Chegou o casuísmo, né? Você não tem mais segurança jurídica nenhuma mesmo. Essa decisão em relação às bases de cálculo possíveis, as contribuições de terceiros, realmente me parece assustadora. É algo que vai ter consequências, né? Porque essa ratio, ela pode ser aplicada e multiplicada para outras situações. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Não, é verdade. E assim, você veja, o STF decidiu que uma competência tributária, ela é exemplificativa. Isso vai contra todo o direito tributário. Mesmo quando o direito tributário dá uma competência aberta, digamos assim, por exemplo, nas taxas. As taxas, o ente público ele pode instituir taxa sobre o que ele quiser, desde que seja o serviço público específico divisível ou exercício de poder de polícia. Então você tem restrito ali uma materialidade. O imposto extraordinário ou imposto de competência residual da União. É a carta branca para a União instituir imposto. Ainda assim é uma carta branca meio cinzenta, porque não pode... O imposto extraordinário tem que ser em caso de guerra, aquelas limitações todas, a competência residual não pode pegar a competência tributária de outros entes, ou seja, nunca é tão aberto assim. E nessa questão da base de cálculo das contribuições sociais de intervenção, ficou aberto. Eu falo, olha, a Constituição fala que é isso, mas não precisa ser isso. Então para que está aquele texto lá? Muito bem, Felipe. E o que mais nós tivemos aí do Supremo de boas surpresas em 2020? Do meu ponto de vista, tá? A melhor coisa que o STF trouxe pra gente esse ano foi a possibilidade de a gente pensar em cima das decisões deles, né? Pra gente conseguir desenvolver raciocínio jurídico, da gente conseguir resolver raciocínio crítico, porque em termos de decisão, assim, eu vou seguir a sua linha, tá? Não tô falando isso porque eu sou advogado, porque eu tô defendendo o contribuinte. Eu tô tentando aqui ser o mais imparcial possível. Mas o que mais me desapontou no STF esse ano, e é uma coisa que eu sempre falo desde que eu comecei a advogar, o problema não é você perder, o problema é você perder com base numa decisão ruim. Qualidade das decisões do STF em matéria tributária esse ano são péssimas. As decisões são horríveis. Eu vou usar o exemplo para você de quando ele falou que incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias pagas. Tinha aquela discussão, né? Férias, o terço constitucional indenizado já está excluído da base de cálculo lá pela Lei 8.212, então estava se discutindo se há tributação ou não do terço de férias quando ele é pago. O STF decidiu, por decisão majoritária, não unânime, que incide. Foram divulgados 3 votos, o do ministro Marco Aurélio, o do ministro Fachin e o do ministro Alexandre de Moraes. Antes de julgar o mérito, o recurso extraordinário passou pelo crivo da repercussão geral e naquele momento já se instaurou a primeira discussão, se essa matéria tinha índole constitucional ou não. Os ministros, por maioria, decidiram que sim. O ministro Fachin havia lá na oportunidade decidido que não. No voto do mérito, ele falou assim, olha, na minha opinião, essa matéria não tem índole constitucional. Mas, como a maioria decidiu que tem, agora eu preciso decidir com bases constitucionais. Então ele conseguiu construir um argumento constitucional de que não haveria a incidência da contribuição sobre essa rubrica, o terço de férias pagas. Aí vem o Alexandre de Moraes. Não, essa matéria tem índole constitucional e desce CLT. E desce CLT. O voto dele é de ponta a ponta CLT. Então, como você vem me dizer que a matéria tem índole constitucional se você julga o recurso extraordinário com base em fundamento infraconstitucional? Tem coisa errada. E esse tipo de fundamentação a gente vê nos diversos julgados que o STF teve esse ano. E são votos, assim, sabe, extremamente superficiais. É voto que não se aprofunda em discussão. Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? O STF decidiu também a questão da imunidade do ITBI, no caso de incorporação de bens para fins de integralização do capital social. Se tem a imunidade, se o valor do bem ultrapassa o valor da integralização, qual é a abrangência da imunidade? Se o bem inteiro é imune ou só a parcela que realizou o capital social? Eu sei que aquela discussão que foi levada para a STF, ela foi um pouco peculiar, não é o que acontece no dia a dia, né? Porque a empresa ela fez a integralização, uma parcela
realmente do valor do bem foi para integralizar o capital social e a outra parcela ficou como reserva de capital para integralizar no futuro. Mas, no meu ponto de vista, essa discussão, ela nunca teria que passar por valor de bem nenhum. É um erro de premissa, assim, que me surpreende que o STF não tenha analisado isso daí. Eu também nunca vi ninguém falando. E aqui eu vou recorrer ao Paulo de Barros, né? O Paulo de Barros, ele sempre falou, base de cálculo de tributo tem 3 funções. Primeiro, confirma a materialidade do tributo. Segundo, sentido contrário, infirma a materialidade do tributo. Na verdade, é a base de cálculo que vai dizer, de fato, sobre onde está tendo a incidência. E terceiro, é a tradução em valor da materialidade do tributo. O ITBI, ele é um imposto que incide sobre operação. Correto? Uma operação de transmissão de bens imóveis. Então, o valor da base de cálculo do imposto, ela nunca pode ser tomada como o valor do bem. Na minha cabeça, é inconcebível que o valor seja tomado como o valor do bem. Por quê? É um tributo que incide sobre a operação. Um tributo que incide sobre o valor do bem é IPTU, é IPVA, é ITR, é o valor da operação. Se eu posso doar um imóvel, quer transmitir totalmente desonerado, sem cobrar nada, eu posso vender ele por R$10. E por que vai me cobrar um imposto sobre o valor do imóvel? Você não está tributando imóvel, você está tributando operação. Do meu ponto de vista, essa discussão do ITBI, que nem eu disse, ela é totalmente voltada para legalidade da operação de transmissão. Olha, eu vendi um imóvel por R$10. Por quê? Existe uma razão para isso? Existe uma justificativa? Se existe, acho que não cabe ao município alternativo a não ser acatar como valor da operação aquela que eu pratiquei, se não tiver ilicitude na base de cálculo que eu usei. E nesse ponto da integralização, que é o que me chama mais atenção, é o seguinte, que existe uma discrepância muito grande entre as legislações, porque a legislação do imposto de renda, ela permite que o contribuinte ele faça uma transmissão de bens pelo valor de mercado ou pelo valor de registro, né? O que vai mudar é quem vai recolher o capital social. Ou seja, se eu fizer uma integralização com base num valor de registro, num valor histórico, aquele é o valor da minha operação. Isso vai obrigar o quê? Na empresa vai ter que entrar pelo valor de registro. Ela não vai poder fazer atualização nenhuma. Alguém em algum momento vai pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas para fins de ITBI, o valor da operação foi aquele. Não tem fraude naquele valor da operação. Cara, respeitosamente, eu discordo. Não tô nem falando da decisão do Supremo, tá? Mas eu discordo nas premissas. Você partir da premissa, mas veja bem, aí nós vamos ter que fazer um episódio sobre ITBI, né? Não é o caso. Então é só pra consignar aqui minha opinião, até porque a gente tá falando que tem que respeitar o texto, então tem que respeitar o texto. Me parece o seguinte, você ficou muito focado na operação e misturou ITBI com o imposto de renda. Eu acho que são materialidades diferentes com lógicas diferentes, ainda que a mesma operação econômica ali esteja em jogo. E a transmissão do imóvel, né? A operação com o imóvel. Mas a lógica do ITBI é atingir, né, a capacidade contributiva referente àquela riqueza, aquele complemento que é o imóvel. E isso me parece que, ainda que tivesse aberto na norma de competência constitucional, o legislador nacional, com base em norma geral em matéria tributária, fechou. O CTN expressamente diz, a base de cálculo do imposto de transmissão é o valor venal do bem, ou seja, o valor do bem, não é o valor da venda do bem, naquele caso, é o valor de mercado. E o valor da venda da operação pode ser diferente, você falou dos R$10, etc e tal. Então me parece que, respeitando o texto, não tenho dúvida, tá, que no caso do ITBI, em geral, o valor da base de cálculo tem que ser o valor venal do imóvel. E partindo dessa premissa, não me parece absurda a decisão do Supremo. Eu não estou falando da qualidade da fundamentação dos votos, nesse caso específico, mas ela não me parece absurda, não. Ela me parece que está de acordo com a lógica do ITBI, que não é a mesma lógica, concordo contigo, lá do imposto de renda. Estou deixando aqui minha opinião para a polêmica. O que mais que a gente teve no Supremo esse ano aí de impactante, hein? Então, Carlos, a gente teve também de relevante aquela discussão que a STF decidiu, né, pela incidência do IPI na revenda de produto importado, né? Quando a empresa importa e sem qualquer operação de industrialização ali faz a revenda, né? A mera revenda que a gente chama nas petições. Esse eu acho que é mais um caso, sabe, que acaba se refugindo um pouco ao que a competência tributária quer dizer. Ou talvez eu que esteja muito fora de uma interpretação constitucional tributária, não sei. Bom, como é que eu sempre vi essa questão, né? Mais uma vez, estou falando aqui não como advogado, tá? Eu tento falar mais
possível como isento, como mais professor, como mais cientista do que como advogado. Mas na Constituição, né, de novo, ela fala operações com produtos industrializados. Quando ela fala nesses termos, na minha opinião, a industrialização precisa ser concomitante com a operação da venda. Por quê? Há uma qualificação ali legal do que vem a ser uma industrialização. Que fala alteração, beneficiamento, recondicionamento, reacondicionamento, aquela coisa arada toda. Então, se você compra um produto e revende aquele produto com a mesma natureza, sem mudar a embalagem, sem fazer uma transformação, sem fazer um beneficiamento, sem nada, eu, pessoalmente, não consigo conceber que aquilo que você está vendendo é um produto industrializado, né? Assim, de fato, a operação, se você pegar o produto em si, ele sofreu industrialização em algum momento, tanto é que você comprou um produto pronto, um produto acabado para revenda. Mas quando a empresa faz essa aquisição, se a gente for levar em conta os parâmetros, né, o contexto constitucional, aquilo assume uma feição de mercadoria, tá? Ela compra como um produto industrializado, só que ela própria, ela não industrializa para vender, né? E o STF, ele fez, o tribunal, ele fez ali uma decomposição, né, digamos assim, falou que a operação de industrialização não precisa ser concomitante à operação de venda. Enfim, realmente é um ponto que suscita dúvida ali, né, de acordo com o texto constitucional, mas que também não é uma coisa que eu consiga conceber assim como correta, né? E essa decisão, eu acho que ela vai causar um certo rebuliço aí nas atividades econômicas pelo seguinte, não necessariamente pelo impacto que vai ter, mas essa decisão foi muito criticada no sentido de que ia acabar onerando demais uma venda de produto importado e tal. Mas acho que tem uma discussão muito interessante. Isso, Carlos, a gente pode até estender para a exclusão do ICMS, que embora não tenha sido julgado ainda, já tem gerado efeitos práticos e discussões bem interessantes no âmbito processual. Mas existem aí alguns poucos contribuintes nacionais, até onde eu sei, umas 5 ou 6 tradings, que até por um certo descaso da Procuradoria com essa tese, já tem trânsito em julgado. Então, eu acho que essa decisão da STF vai acabar causando um impacto concorrencial muito grande, né, se a Fazenda Nacional não tomar providências em relação a esses contribuintes que já têm o trânsito em julgado, porque são grandes tradings, e como elas têm esse trânsito em julgado dizendo que na operação de revenda não vai incidir o IPI, elas acabam atraindo o mercado nessas questões de importação direta, de planejamento tributário, de como fazer, de como não fazer, elas acabam ganhando uma vantagem concorrencial gigantesca em relação às demais empresas que estavam esperando com recurso sobre Estado, ou eventualmente até aquelas que pararam de pagar por conta, mas que agora vão tomar autuação por parte da Receita Federal, se é que já não tomaram. E por que eu fiz esse link para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, que está fazendo mais um ano de aniversário? Era para ter sido julgado os embargos da Fazenda Nacional e ainda não foram. Aliás, essa não decisão do STF é outro presentinho para 2020, né? Sei lá, pode ser. Esse foi um outro posicionamento do STF que está trazendo discussão doutrinária, assim, ótima, né? E porque, olha só, como é que eu estou analisando essa questão da exclusão do ICMS? As decisões estão transitando em julgado. Publicou o acórdão paradigma, as decisões estão transitando em julgado igual o CPC fala, os processos estão descendo, as empresas estão executando ou as empresas estão compensando. Eu acho, falando bem claro, né, achismo, eu acho que sem querer, quando saiu esse novo Código de Processo Civil, com essa questão da repercussão geral, se criou um monstrengo jurídico sem querer, e esse caso da exclusão do ICMS está deixando isso muito claro, e eu acho que vai acabar desembocando uma discussão muito forte no âmbito do STJ do que quer dizer lá o Código de Processo Civil, né? Por quê? Pela sistemática da repercussão geral prevista no Código, a partir do momento que um recurso é afetado em repercussão geral, se sobrestam todos os demais que estão aguardando o julgamento da mesma matéria. Aí vem o problema. O código fala que, publicado o acórdão paradigma, todos os demais recursos sobrestados vão ter andamento. Então, ou vai voltar para a turma para fazer a readequação, ou vai fazer o juízo de admissibilidade, enfim, por aí vai. O problema está nessa questão da publicação do acórdão paradigma, na minha cabeça. Eu acho que o legislador esqueceu da possibilidade de embargos de declaração. O embargo de declaração, ele pode ter efeitos infringentes, mas vamos deixar de lado. Via de regra, os embargos de declaração não têm efeitos infringentes. Mas há uma jurisprudência muito consolidada na STF de que os embargos de declaração podem ser utilizados para suscitar modulação de efeito da sentença. E isso foi ignorado. E é justamente o caso da exclusão do ICMS. Então a gente tem trânsitos em julgados, gente já se valendo daquela decisão, na pendência de um embargo
embargos de declaração da Fazenda Nacional que pode limitar os efeitos daquela decisão. E nisso, o Código de Processo Civil, ele dá duas saídas para relativização da coisa julgada. Se o seu trânsito em julgado é anterior à decisão do STF, em sentido contrário, ou seja, a sua coisa julgada, ela nasceu regular, mas virou inconstitucional, a Fazenda Nacional tem que entrar com ação rescisória. Se a sua coisa julgada é posterior à decisão do STF, ou seja, a sua coisa julgada ela já nasceu inconstitucional, entra naquela questão de que o seu título executivo ele pode ser considerado inexigível. E eu acho, agora Felipe falando, que essa consideração de inexigibilidade do título, a administração pública pode fazer administrativamente porque o CPC se aplica subsidiariamente aos processos administrativos. Então, se bate lá uma habilitação de crédito de uma coisa julgada já nascida inconstitucional, no meu ponto de vista, a Receita ela pode não habilitar porque aquele crédito já nasceu inconstitucional. Mas eu acho que é outra discussão. Mas é que nesse caso, os casos que estão transitando agora, em tese, eles estão regulares. Então, eles estão regulares. Aí que eu vou chegar. Aí que vem a questão. Quando o CPC fala que a publicação do acórdão paradigma, e eu acho que o STJ vai acabar decidindo dessa forma, possibilita a liberação dos demais recursos, e eu digo que num primeiro momento ele esqueceu da existência dos embargos de declaração, eu acho que essa discussão vai acabar sendo levada para a STJ, que vai ser justamente isso. É muito relevante esse momento que nasce esse direito de prosseguir o recurso, porque vai delimitar se a tua coisa julgada é antes ou é depois da declaração do STF. Então o STJ vai ter que decidir o que é a publicação do acórdão paradigma. É o acórdão principal ou é o acórdão principal integrado pelos embargos de declaração? E nesse caso específico vai fazer uma diferença gigantesca. Eu acho que pessoalmente não tem sentido permitir se retomar os recursos extraordinários pela simples publicação do acórdão paradigma, justamente pela possibilidade dos embargos de declaração, ainda que com efeitos justamente para modular aquela decisão. Então eu acho que realmente esqueceu o legislador da possibilidade ali dessa posição de embargos, mas eu prevejo que essa discussão ainda vai se tornar muito forte, porque vai mudar o como que a Receita Federal ela vai ter que agir. Esse pessoal agora que está compensando, que está entrando com execução, o que a Procuradoria vai ter que fazer? Ela vai ter que entrar com rescisória contra todo mundo? Qual que vai ser aquela rescisória? O efeito vai ser dali para frente? Na via de regra, o efeito de uma ação rescisória é ex-tunc, né? Porque ela desconstitui a tua sentença, vai jogar de novo. Mas e aí? A empresa ela atuou pautada na boa-fé e pautou no que a legislação está falando, né? Quem falou que a sentença dela fez coisa julgada não foi ela, foi o juiz, foi o Poder Judiciário, né? Então, olha o monstrengo que, sem querer, né, no meu ponto de vista, o Código de Processo causou. Verdade, hein? Não tinha parado pra pensar. Nunca tinha pensado nisso, né? Não. Isso aí, vamos aguardar os próximos capítulos, né? 2021 tá aí. Você tá achando que 2020 foi ruim? Vamos ver. Se eu fosse o STF, eu nem julgava esses embargos de declaração, deixava lá pra sempre. Ô Felipe, pra encerrar essa parte, eu tô dando uma olhadinha aqui na pauta do Supremo. Teve temas específicos, adicional de 1% da alíquota do COFINS em importação, inclusão do ICMS-ST da base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS, não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros 15 dias do auxílio-doença, acabou reiterando, né? Falou, na verdade, que o STF falou que não existia repercussão geral. No ST também, na substituição tributária, falou que não existia repercussão geral. Aqui ele reiterou a sua jurisprudência sobre a não incidência do ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizado em estados distintos, uma reiteração de jurisprudência, né, já. Nossa, essa lei dá uma discussão de mais uns 5 episódios, viu? Com certeza. Teve a decisão, tema 490, do creditamento do ICMS incidente de operação oriunda de outro ente federado que concede unilateralmente benefício fiscal. E aí a tese fixada foi que o estorno proporcional de crédito do ICMS efetuado pelo estado de destino em razão de crédito fiscal presumido sem aprovação do CONFAS não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. Foi um debate fortíssimo, né? Aí teve aquelas que a gente comentou, das contribuições previdenciárias sobre férias e salário e maternidade. Teve uma, olha, essa que é outra que é muito complicada, que o Elvio não pôde estar aqui hoje, e esse ele fica revoltado, que foi aquela da Lei Complementar 110, contribuição social após... Do esgotamento da contribuição de 10%. Exatamente. Eles disseram que persiste o objeto para o qual foi instituída, meu pai. Não, há muito tempo eu vi essa discussão com uma sinuca de bico pro STF enorme. Olha a vergonha que eu passei. Eu falava em sala de aula, falei, gente, o STF, nesse caso, ele vai ter que decidir o que é contribuição. Se uma contribuição precisa ter finalidade ou não. Porque nesse caso está muito claro que a finalidade esgotou. Eles conseguiram sair pela tangente. Então você vê, eles nunca
nunca falaram que a finalidade da contribuição esgotou. Em momento algum. Eles falaram que há ainda a finalidade, porque continua indo para FGTS e tal. Eles acharam um jeito de sair pela tangente nessa questão. E, enfim, e eu fico lá o tonto falando em sala de aula, né? Muito bem. Bom, queridos ouvintes, a gente fez uma viagem rápida, isso meio revoltada também sobre a pauta do STF. Acho que a gente tem dois assuntos aqui, Felipe. Vamos fazer aí o status quo da reforma tributária 2020, que começou quentíssima e parou, né? A gente até fez vários episódios, né, debatendo com cada proposta da reforma, fizemos entrevista, e depois teve a proposta do governo, e estamos nesse dilema, nesse vai, não vai, né? E agora vai mudar a presidência da Câmara. O que você está achando aí? Então, vem isso, né? Na pandemia, ela meio que parou o mundo, né? Nesse termo da reforma, o que a gente teve de novidade aí desde que começou a pandemia foi justamente a proposta do governo. Acho que muita gente se decepcionou ali, falando que ela não era muito abrangente e tal, mas eu acho que ela tá bem de acordo com o que ele vinha falando que ia fazer, que ia dividir a reforma em três. Primeiro ia mexer um pouco na tributação do consumo, depois na renda e por último na folha, né? Enfim, sinceramente assim, eu não tenho nem muito o que falar, nem a favorável nem contra a proposta do governo ali na parte da tributação do consumo. Elas se aproximam um pouco ali das propostas que já estavam em tramitação, elas são um pouco mais amplas. Também o governo conseguiu sair pela tangência, na hora que perguntavam para eles, olha, mas vocês não tinham que abranger uma tributação do consumo também, que fala de IPI, que fala de ICMS? Não, o ICMS é do Estado, né? Então conseguiu sair pela tangente ali, conseguiu fazer uma coisa que mexia só em PIS e COFINS praticamente. Eu acho que vai acabar ficando em segundo plano, sabe? A partir do momento que entrar em pauta as propostas de governo lá das emendas do Senado e da Câmara, a proposta do governo, do jeito que está colocada, vai ficar em segundo plano. Pode ser que pesque alguma coisa ali no meio, porque, que nem eu falei, tem a parte do PIS da COFINS, mas de relevante, assim, acho que não tem nada muito forte ou muito diferente do que já estava sendo proposto. Tem essa segunda parte que eles estão falando muito da tributação de operação financeira, que matematicamente, ou no mundo utópico, até poderia ser ideal, porque você reduziria a sonegação, existe ali uma cumulatividade residual, mas que seria aceitável diante dos benefícios da tributação, mas acho que é muito utópico, né, se falar nessa tributação, ao menos hoje. Sem saudade então, assim, da CPMF, Felipe? Senti uma saudade, cara, agora. Eu senti uma nostalgia. Eu tinha uma raiva da CPMF, que era até difícil de controlar, porque você esquecia da CPMF, né? Você ia fazendo teu controle, ele de repente tinha lá de 10 em 10 dias a CPMF caindo. Não, é que a proposta que eles fazem é substituir tudo, né, pela tributação só dessas operações, né? Aliás, é o projeto mais radical que fala, né, distinguir todo o sistema tributário e colocar só a tributação das operações. A proposta do governo, se eu não me engano, é para reduzir a tributação da folha e tributar as movimentações financeiras, né? A ideia por detrás disso, sinceramente, eu acho muito salutar, né? Porque uma grande queixa ali que se tem na contratação de mão de obra é justamente a tributação da folha, né? Ela é complexa, ela é ruim. Grande parte do que a gente falou hoje aqui é de tributação previdenciária, né? O que incide, o que não incide. Tem todo esse descompasso, essa discussão hoje do que é indenizatório, do que não é indenizatório. Enfim, é muito, muito complexo. A operação de movimentação financeira, ela é muito mais simples, embora ela também tenha seus problemas, das moedas virtuais, enfim, por aí vai. Mas ela é uma ruptura tão grande do sistema, eu acho assim, que se um dia chegasse numa tributação exclusiva disso, poderia ser benéfico. Mas eu acho muito utópico, sabe? Conseguir chegar nesse ponto, assim, de não se ter mais tributação e tributar só movimentações financeiras. Sobre esse aspecto da reforma, assim, fazendo uma análise do debate político, me parece que começou o ano com a PEC 45 do Baleia Rossi, aquela do Recife, muito forte, né? Havia um certo consenso nos auditórios sobre isso. Inclusive dos estados, né? Com algumas ressalvas, mas os estados aderiram àquela proposta. Mas depois, como teve muito tempo e não houve debate, chegou a pandemia, esfriou esse tema, ela foi muito atacada, né? Teve um tempo grande para ela ser atacada, foi mostrado vários problemas, né? Segundo os seus críticos. E eu acho que meio que zerou o jogo. Eu tinha a impressão, se me perguntassem, e tivesse que apostar, que a PEC 45 ela ia ser aprovada no começo do ano, e hoje eu já não sei. Eu acho que zerou o jogo e a gente tá meio que sem saber o que vai sair dessa ideia de reforma tributária. Eu, sinceramente, eu tô achando que não vai sair nada. Exato. Então, uma das soluções é exatamente essa. Foi um grande passo, sim, atrás de uma reforma tributária, mas ela morreu por duas razões. A primeira foi a pandemia e a segunda, a confusão
confusão política que a gente está vendo por aí. Na minha visão, no contexto que está se apresentando, eu não sei se o governo hoje tem capital político suficiente para passar qualquer reforma desse naipe que seja, né? E não estou falando aqui de proposta de um, proposta de outro. Eu acho que, eu não sei, a coisa está muito pulverizada para se falar em qualquer tipo de reforma nesse sentido. Eu acho, sim, que a proposta dos deputados, né, do Baleia Rossi, ela tem vários pontos importantes. Enfim, a grande crítica que se faz na PEC 45 é que, para alguns setores, ela provoca aumento da carga tributária. Acho que esse acaba sendo, né, o principal argumento contra ela. Qual que é o problema que eu vejo? O Brasil é um país muito grande, né, de proporção continental. A gente tem diferentes realidades regionais, atividades econômicas diferentes. É muito difícil você conseguir fazer um modelo de tributação que consiga satisfazer todos os setores da atividade econômica. Eu acho que, sim, pelo menos no primeiro momento, alguém vai acabar sofrendo um aumento de carga tributária. É por isso que tem lá todo o período de transição para que os entes federativos façam esses ajustes. Só que eles começam a propor algumas exceções. Olha, vamos fazer alíquotas diferenciadas, vamos criar regimes jurídicos diferentes para determinadas atividades econômicas. O receio que eu tenho é que essas propostas de reforma, elas sejam tão descaracterizadas a chegar num ponto que a proposta final, que eventualmente seja aprovada, seja igual ao que tem hoje. Esse que é o meu maior receio. No final das contas, se tirar o ICMS e transformar tudo numa tributação do consumo federal, é um avanço. Mas eu acho que nem isso vai acontecer. E é típico da discussão democrática, né? A partir do momento que você começa a discutir a proposta foi feita fechadinha, pensada por técnicos, né? Mas aí o lobby político, eu tô falando no bom sentido. Eu não tô falando que o resultado vai ser bom, né? Mas o lobby político legítimo, ele vai fazer sua força no Congresso. E aí começa a desfigurar o projeto. Realmente, daí vira o que a gente tem hoje. Porque se você começa a permitir benefícios fiscais, volta na guerra que a gente tem hoje. Se você começa a permitir diferenças de alíquotas, faixas de alíquotas para atividades, para bens, você volta na complexidade que tem hoje, que aí precisa classificar, tem que interpretar, tem que enquadrar. Ou seja, tudo aquilo que a PEC, pelo menos a da Câmara dos Deputados, tentou combater, é o que está sendo revertido. Daí eu tô lembrando daquele episódio que a gente gravou com o professor Alberto Macedo sobre a proposta de Simplificar Já, né? Que eles partem da seguinte premissa, é algo que me fez refletir. Olha, tentar resetar o sistema tributário brasileiro, super complexo, de uma vez, não vai rolar. Fazer reforma de melhoria mesmo, sem mexer de forma estrutural no sistema, seria o mais indicado. Que era o que eu estava dizendo, melhorar o PIS/COFINS já seria um baita ganho, né? Melhorar o ISS já seria um baita ganho, melhorar o ICMS já seria um baita ganho, né? Não, com certeza. A complexidade que o PIS/COFINS não cumulativo virou é um absurdo, né? Se você olha o tanto de regime especial diferenciado que tem, na verdade a regra geral é um regime especial. Porque se aplica tão pouco contribuinte aquilo ali, que não deixa de ser mais uma regra especial. É verdade. Bom, então para encerrar, Felipe, vamos falar um pouquinho da pandemia, né? Não tudo que a gente já conversou. Mas assim, vamos fazer um balanço aí do ano tributário referente à pandemia. Eu acho que aqui um primeiro aspecto é que no começo da pandemia, a gente conversou sobre isso lá atrás, tinha um monte de proposta que não foi pra frente. Que, aliás, se tinha um momento para aplicar o direito tributário de exceção, de crise, que nós temos, era essa pandemia, na verdade. Aí, eu não tô falando que tinha que aprovar, só tô falando, era um momento em que isso seria possível. Empréstimo compulsório por calamidade pública, seria possível. Foram apresentadas propostas e não foram pra frente. Nenhuma dessas propostas. Teve um boom de propostas no começo e acabou não indo. Estranhamente, eu acho estranho isso, porque as contas públicas estão em frangalhos. Todas as esferas. E a gente vai sofrer as consequências disso durante muitos anos, né? 10 anos, no mínimo, não ter consequência disso. Com esse déficit agora que nós vamos ter. E não foi feita nenhuma medida para tentar aplacar essa questão em relação à receita. Não que a gente sabe disso, né? Como a pandemia está atingindo exatamente a economia, você não tem como aumentar a alíquota de tributo normal. Não dá. Você vai matar a galinha dos ovos de ouro, você não tem como cobrar se a economia já está combalida. Mas as formas extraordinárias de tributação que seriam possíveis também não foram aplicadas. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção. O que realmente o Estado brasileiro está planejando nos próximos anos em relação a isso? Não estão planejando nada e estão vivendo cada dia como se fosse o último. Eu acho que não está planejando nada, viu? Uma ressalva que eu lembro, no episódio que a gente gravou sobre a pandemia, eu lembro que eu cheguei depois para meter a boca, né? Eu lembro exatamente o que eu falei. Na época eu falei, olha, eu não sei o quanto que essas medidas
tributárias de postergação de tributo, né, que foi o que basicamente que foi aprovado, que você está falando nada mais do que isso, são eficazes por 2 pontos. Primeiro, essa tributação que vai gerar em razão da pandemia já vai ser reduzida porque as atividades econômicas estavam fechadas, etc. A tributação em si já ia ser pouca, né? Você ia postergar algo que não estava sendo gerado. E eu lembro que eu falei assim, olha, essa conta vai chegar. E essa conta chegou, porque agora as empresas estão tendo que pagar 2 tributos. O do mês e o que estava postergado. Enfim, qual foi o grande benefício que isso causou? Evitou a empresa ficar inadimplente lá atrás? Beleza. Você evitou para ela uma multa de mora de 20%. Se ela tivesse deixado de pagar lá atrás, o que ia acontecer com ela? Nada de diferente do que ela deixar de pagar hoje. Então, assim, não sei até que ponto isso incrementou a economia, acho que não incrementou nada. Não sei até que ponto que isso preservou o emprego, acho que também não preservou nada. Porque quando a empresa tem dificuldade, a primeira coisa que ela faz é cortar tributo. Esteja em época de pandemia ou não. É que nem você falou. Outras medidas poderiam ter sido muito mais eficazes, muito mais eficientes para combater os problemas econômicos advindos disso, para ajudar a fomentar a economia, para ajudar a gerar caixa, para ajudar, enfim, de qualquer outras formas, e basicamente nada se foi feito. A grande expectativa que eu tinha é que fosse sair um grande de um refis, mas também nem isso saiu. Pois é, saiu assim, né? Não, na esfera federal não saiu pontualmente em alguns municípios e estados, né? Mas realmente, que é algo esperado. Aliás, é muito engraçado, né? Porque saía refis, você balançava uma árvore e caía um refis, né? Caiu um refis, e aí, quando mais precisa, quando realmente precisa, quando não teria crítica de você estar gerando um fomento à inadimplência, você tem uma razão social e econômica para fazer isso real, aí não sai. Daí não sai. Bom, eu acho que é o Brasil vida louca, Felipe. O Brasil é vida louca mesmo, né? Lembra quando veio o refis da crise? A crise foi em 2008, né? Mas o refis da crise, ele só abrangia fato gerador até 2017. Então, assim... É 2007. Desculpa, ele era 2009, na verdade, né? 2009, mas o refis da crise só autorizava o crédito pré-crise. Então, enfim, tem coisa que não dá pra entender, né? Então vai vir aí o refis da pandemia, que vai pegar o quê? Débito até 2018? 2019? Não sei, né? Bom, mais alguma coisa, Felipe? Não, acho que é só isso. O que esperar pra 2021, né, gente? Eu ia encerrar nesse sentido. O que esperar pra 2021? Eu não tô esperando mais nada, viu? Assim, se julgar os embargos lá da exclusão de ICMS, eu já tô feliz, sabe? O pessoal fala, olha, lembra que o Mad Max é 2021, eu tenho medo. Eu não sabia, o filme Mad Max é em 2021? O que se passa? O Mad Max é 2021. Ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Vamos lá, como é que pode piorar 2021? O STF modular efeito da sentença, né? Exclusão de ICMS só dali pra frente da decisão dos embargos. Mas aí é o Brasil vida louca mesmo, né? Aí é o Brasil vida louca. Hoje pode tudo, né? O pessoal compensando. Eles vão ter que modular a modulação. Olha, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa um tempo atrás, alguns meses atrás, sobre quantas vezes o STF modulou a sentença nos casos que ele julgou favorável ao contribuinte. Nenhuma. Não teve uma única vez que houve modulação. Aliás, para não falar que não houve nenhuma, teve na súmula vinculante 8. Isso, aquele caso da súmula vinculante 8, exatamente. Mas lá teve todo um contexto, né? O argumento principal de não ter modulado lá foi segurança jurídica, porque já tinha decisão da STJ, falando que no aspecto legal, a Receita podia cobrar dos últimos 10 anos contribuição previdenciária e tal. Foi o único caso, mas num contexto muito específico. Nos demais casos em que julgou favorável ao contribuinte e que tem essa possibilidade de repetição de indébito, nenhuma. Então, seria uma surpresa se agora, no caso da exclusão do ICMS, viesse alguma coisa desse jeito. É que nem você falou, né? Ia modular a modulação. Muito bem. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui, né, Felipe? Vamos, por favor. Um Feliz Natal para todos, um Feliz Ano Novo, que 2021, apesar do pessimismo do nosso colega Felipe, que ele seja muito melhor do que foi 2020, que todos vocês se cuidem, um grande abraço, e eu fico por aqui. Felipe? Quando que a gente volta? Dia 2 de fevereiro? Vamos voltar em fevereiro, acho que é essa a previsão, né? Finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Então é isso aí, a gente se vê lá, a gente se escuta lá, né, ouvintes? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até, um grande abraço.